Boa noite, pessoal. Ei, Laine. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Me Estou por ouve? aqui. Estou ouvindo bem, e você? Também. Vamos esperar só um pouquinho o pessoal chegar. Tá bom. Deixa eu mudar essa luz aqui que ela tá muito amarela. Pronto, tá melhor. Ficou bom. Ficou bom, né? Melhorou. Melhorou, estava amarelo. Tava, era o ring light. Ó, o pessoal está entrando, vamos esperar só um pouquinho. Aí a gente começa a nossa live hoje. Tá ótimo. Faz tanto tempo que eu não faço live, tava aqui. Gente, É bom, a como que gente vai bate um ser? papo. Sim, é legal, é gostoso. É bom fazer pelo Zoom também, que aí as pessoas podem participar mais. Ah, eu tava em 2020, 2021, fiz bastante roda de conversa pelo Zoom e outros meios também. Com um número limitado de É, pessoas, mas é bem gostoso mesmo. o Zoom é bom que cabe muita gente, aí dá para fazer, dá para todo mundo conectar. Sim. Muito bem, vamos começar, Elaine. Aí, primeiro quero te agradecer, né, ter aceitado o convite, fiquei muito contente. Acho que a gente vai falar de um tema muito, muito importante, que é sobre o racismo, né? Então, eu gostaria de te apresentar para as pessoas. Boa noite, pessoal. O nome da Elaine é uma mulher negra, baiana, psicóloga clínica e doula de adoção. Ela é palestrante e escritora do livro Eu Sou a Quarta, um trabalho voltado para parentalidade e família adotivas ou não. Então, hoje a gente vai bater um papo junto com ela aqui para falar de racismo, que é um tema que, aliás, essa semana esteve em alta o tempo todo, né, desde a semana passada, e a gente já tinha até programado essa live, eu acho que foi bom, porque desperta um interesse maior, né? Então é isso, Elaine, vamos lá. Se quiser Boa completar noite. a apresentação, aí antes eu só falar, meu nome é Suzana Lamy, e eu estou fazendo uma série de lives especiais aí para a gente poder transmitir um pouco do conhecimento, poder estar divulgando o trabalho das pessoas também. Tá certo. Boa noite, Suzana. Boa noite para todo mundo. Eu, enquanto psicóloga clínica, né, e mulher preta, o meu trabalho na clínica é muito voltado para essa postura antirracista. Mas não começou assim, né? Começa pela dor e aí depois a gente vai trabalhando essas outras questões. O livro Eu Sou a Quarta, ele nem nasceu com a pretensão de ser um livro. Ele é um livrinho pequeno, na verdade é uma historiobiografia, que ele foi pensado como trabalho de conclusão do meu curso de doula de adoção. E aí ficou bonitinho e uma amiga falou: ah, publica, divulga, porque é um trabalho diferente, porque ele vai falar um pouquinho também sobre a faceta do racismo, o que é ser uma. Fala um pouco de xenofobia, mas muito voltado a partir da minha história e de como a adoção faz parte da minha vida e do meu desejo enquanto uma mãe adotiva. Peraí que a minha luz apagou aqui do Ring Light. E aí o livro é muito mais voltado para isso. Então, se tiver alguém aí que gosta do tema adoção, que quiser dar uma olhadinha, acho que vale bastante a pena. Ele é bem interessante. Ele está disponível na Amazon, né? Está disponível na Amazon. Eu fiz pouquíssimas unidades, então o livro físico bem pouquinho, assim. Então vai ser o e-book mesmo. Uhum. E aí vamos falar sobre um assunto que é um assunto não confortável, digamos assim, né? Nem para nós, pessoas pretas, e acredito que também para as pessoas brancas não, porque ele deve ser desconfortável mesmo. Né? Toda vez que eu vou dar uma palestra ou reunir com mulheres ou qualquer grupo que a gente vai trazer esse tema
eu gosto sempre de explicar que, assim, quando a gente fala do racismo, de uma postura antirracista, a gente sempre vai mexer no conforto de alguém. Então, vai ser uma fala muitas vezes desconfortável, porque vai convocar a pessoa a rever sua postura no mundo, seu lugar de privilégio. E é assim mesmo. E a gente está aqui para ser assim, né? Então, as pessoas que estiverem acompanhando quiserem também colocar perguntas ou participar, fiquem à vontade. E eu também vou falar muito no viés da minha experiência, né, enquanto mulher preta no mundo e enquanto psicóloga preta. Não, não dá para eu falar, abranger todas as subjetividades, né? Senão a gente já cai no problema que é que um preto que representa todo um coletivo. Não. A gente fala, tem um lugar de fala enquanto pessoa preta, mas o movimento ele é muito diverso, né? Então, essa diversidade também faz parte, cada um fala de um lugar individual, tem toda uma questão por trás disso. Então, é isso. Além de ser também, né, Eu uma acho que é mulher preta importante. no mundo. Sim, Eu acho que é sim, importante, né? Porque assim, é um tema que eu acho que a gente precisa falar sobre ele realmente, né? E eu te convido porque eu acho que o lugar de fala é seu, né? O sofrimento sim, é seu, a dor é sua. Então, assim, eu enquanto uma pessoa branca, eu posso tentar imaginar, né, o sofrimento, mas eu jamais vou alcançar esse sofrimento, porque ele não passa por mim, né? Mas passa por mim ajudar a esclarecer sobre as coisas, a deixar esse racismo, né, que é estrutural, inclusive deixar que ele me enrolei toda, né, mas que ele deixe de fazer parte da nossa vida, né? E sim. assim, a partir inclusive das nossas próprias falas, né? A gente tem Uhum. falas racistas que a gente não percebe, então a gente começar a se policiar, a gente começar a usar os termos adequadamente, e isso é muito importante. Eu acho que isso traz um como que eu digo, não sei, eu acho que a gente consegue interagir mais todo mundo enquanto ser humano. Né? Eu não acredito nessa fragmentação. Né? Eu acho que a gente é um povo inteiro e não tem essa fragmentação que hoje a gente vê em relação a racismo e a muitas outras, né? Outras questões aí que são importantes. Então, eu queria que você Sim, falasse um pouquinho dessa experiência, de como nós, brancos, podemos nos posicionar. Então, assim, nos ensinar, né, na verdade, o que é o racismo a partir de você mesma, né, e como que a gente pode fazer esse movimento hoje no sentido de minimizar tudo isso, né, essa dor que você sente, essa maneira que nós nos posicionamos, que é uma maneira inadequada. Então, assim, eu queria saber como que a gente tem que se posicionar, como que a gente tem que fazer. sim. Para a gente chegar nesse ponto, precisa entender um pouquinho, né, do racismo enquanto estrutura, né? O Brasil ele é um país estruturalmente racista, todas as instituições, né, têm esse viés racista pela história, né? A nossa história ele começa com a opressão dos povos africanos, dos povos indígenas e essa colonização, né, e logo após com a suposta abolição ela não traz para a população preta ou população indígena uma reparação, né? Então, ao longo da história, essas pessoas que foram escravizadas, elas ficaram no lugar de escravizadas ainda porque não foi dado a elas nenhum tipo de auxílio para viver com dignidade. A gente vai conquistando os direitos, né, ao longo da história, assim, de uma forma muito lenta até, com muita luta, inclusive. Né? E a luta é somente de um lado, que é do lado de cada população preta. A gente conquista direito ao voto, mas aí vem a instituição que diz que pessoas analfabetas não podem votar, pessoas que não têm posses não podem votar. Então, embora no Brasil não existam leis que definissem, por exemplo, o lugar do preto e do branco, para a gente dizer de fato que existiam leis racistas, existia esse não dito, né? Que essa tal da política da democracia racial, a política do embranquecimento, que faz com que muita gente ache que no Brasil não exista o racismo. Ah, não, nós somos um povo misturado, né, miscigenado, um país que abraça todo mundo, e não é verdade, né?
essa falácia, assim, ela fica muito no lugar da pessoa branca que não vivencia diariamente quando ela adentra qualquer espaço de uma loja, de uma farmácia, de um shopping. E o olhar, ela é atravessada por um olhar de alguém que olha como, enquanto ela suspeita. Suspeita de estar naquele lugar e não ter autoridade para estar. Suspeita porque é um corpo visto como perigoso. Deixa eu só te interromper um instantinho. O som tá pipocando um pouquinho. Eu acho que se você ficar um pouquinho mais perto, a gente vai ter um som mais uniforme. Não sei. Ah, tá, desculpa, eu não tenho microfone de fato, então vou tentar deixar ele mais perto de mim aqui. Melhorou? Não, tá baixo. Eita. Eu estou no volume alto, aqui máximo. Não sei o que eu posso Eu acho que, fazer. eu acho que agora vai melhorar. Chegando um pouco mais perto, aí fica mais em frente o microfone, assim, eu acho que fica melhor. Tá bom. Bom, Eu desculpa, estou deixa eu bem interromper. pertinho aqui do celular agora, mas eu realmente não tenho microfone, não Não, uso. ficou ótimo. Melhorou? Sim, sim. Tá certo. Então, como que a gente vai combater o racismo se muita gente, né, acha que não existe racismo? Primeiro de tudo é admitir que existe racismo no Brasil. O Brasil é um país racista. E para saber disso, a gente vai ouvir as pessoas pretas, né? No caso, essas pessoas que são vítimas desse sistema estruturalmente racista, e que diariamente sofrem. Não só nas microviolências que eu estou falando aqui, de você ser seguido numa loja, mas sofre e morre mesmo, né? Então, a gente tem um alvo nas costas, né? Quando você vê os jovens negros que morrem, a maioria são jovens pretos. Mesmo que esses jovens sejam pretos de peles claras, a polícia sabe muito bem identificar quem é um preto ou não. Então, as pessoas dizem, você é branco demais para ser preto, ou preto demais para ser branco. Então, é o lugar que fica aquele negro de pele clara, que muitas vezes tem um não lugar que traz uma dor emocional muito grande também. Mas a polícia e o sistema sabem identificar, né? Então, eu parto muito do princípio, do quesito de saúde mental e saúde, que o sistema brasileiro ele não se preocupa, né, com a saúde mental da população preta, porque não reconhece o sofrimento que a gente está envolvido. Falando do desgoverno que a gente vive, principalmente, né, nos últimos 4 anos, com a pandemia, quem morreu mais, né? Quais foram as pessoas que foram acometidas e que mais sofreram as consequências do Covid? Foram pessoas pretas e periféricas, mulheres e homens pretos que morreram. Morreram porque são vulneráveis, e não têm acesso ao sistema de saúde, ou porque não são vistos, né, pelo governo ou assistido em sua vulnerabilidade. Então, são muitas questões. Então, primeiro de tudo, uma postura, como a gente combate o racismo? Admitindo que ele existe. E admitindo que, enquanto pessoa branca, né, no Brasil, todas as pessoas brancas, mesmo que elas não sejam de classes privilegiadas, elas usufruem dos privilégios de ser uma pessoa branca, né? Uma pessoa branca e pobre, ela ainda assim está num lugar que ela vai ser menos atravessada por algum sofrimento do que uma pessoa preta, né? Porque ela vai ter ali lograr, digamos assim, da empatia de um entrevistador numa empresa, por exemplo, que vai olhar e vai, não, essa pessoa branca é dotada de intelectualidade e o preto não. Então, admitir o racismo e os privilégios que se usufrui diante disso, porque nenhuma pessoa branca ou uma família, ou, enfim, no Brasil se tornou rica ou tem posses se não foi pela opressão do povo preto. Porque esse país ele nasce sobre o horror da escravidão, né? Então, dizer que não usufrui dos privilégios disso, quando a pessoa branca ou essas famílias tradicionais que vão aí, né, trazendo essas heranças familiares, não tem responsabilidade nisso, é uma coisa importante de ser revista. Quando a gente fala, por exemplo, do privilégio branco e da branquitude, a gente não está se referindo, por exemplo, a você, Suzana, a pessoa, né, ou uma pessoa em si. Embora a pessoa individual tenha uma participação na estrutura também. A gente está falando enquanto sistema, né? E como que a gente pode combater isso dialogando, reconhecendo. A pauta racista é muito mais uma pauta do branco do que do preto, né? Não somos nós que reproduzimos essa violência de raça, né? Esse viés.
é a branquitude. Então, como a branquitude revê, como a branquitude participa, reconhecendo e lutando junto, porque o antirracismo ele não é uma fala, ele não é passivo. O antirracismo ele é uma prática, né? Então, enquanto prática, isso tem que se manifestar em tudo, na academia, na em todas as instituições, né? Na educação, na saúde. E quando a gente vai, por exemplo, para a escola ou para a faculdade, a gente não se vê representado nesses lugares. Então, são tantas violências que eu nem sei por onde começar a dizer assim, por onde a gente começa? Vamos começar reconhecendo o horror que o racismo provoca na autoestima das pessoas, né? Na saúde física e emocional, na estética, na intelectualidade. São muitas questões. Pois é, eu fico pensando assim, que o primeiro ponto, né, é a gente entender o que é o racismo, e o segundo é a gente assumir que a gente tem posturas racistas, né? E a Uhum. partir daí, então, rever os valores, rever nossos conceitos, né, rever a nossa fala, a nossa maneira de nos referirmos, né, ao racismo. Isso tudo é muito importante. E validar o sofrimento. Né? Eu acho que o mais Sim, importante que a gente tem é validar o sofrimento, porque assim, eu vejo, por exemplo, acontecer, né, e eu tenho pacientes que são pretos, e eu vejo assim uma queixa, um sofrimento muito intenso de todo mundo, né? De ter um sofrimento, de passar por uma situação constrangedora, né? E ter um branco que chega e fala que é mimimi. sim, Né? Então, assim, é uma dor de um tamanho que assim, eu vejo na minha prática, que é muito grande. Então, assim, reconhecer esse sofrimento, valorizar esse sofrimento, valorar, né, para poder mudar. Então, assim, a gente tem uma sim, responsabilidade que às vezes a gente nem sabe que tem. Então, assim, eu acho que a questão exatamente. né, da ignorância mesmo. Então, assim, eu não sei que eu pratico um racismo a partir de uma fala, por exemplo, de uma expressão, Sim. né? Várias expressões que são racistas e a gente não reconhece. É, Outro dia a gente estava até a falando, gente falar, né? Sim, pode falar, desculpa, perdão. não pode falar, é que eu ia falar que a gente estava até falando outro dia, né, que falar escravos está errado, né? Então, assim, não existem escravos, existem pessoas escravizadas, né, que você Exatamente. falando, né, outro dia. Então, assim, são expressões que a gente não percebe, criado mudo, né? Uhum, Criado mudo, as pessoas, de um modo geral, a gente não sabe por que não deve usar a expressão criado mudo. Poxa, mas é só um criado mudo, qual que é o problema? Isso é todo o exatamente. problema. Chamava-se o criado que era negro, que era escravizado, e ele teria que ficar mudo ali, né? Então, assim, Uhum. toda a expressão que vem a partir de uma história que, por ignorância, a gente não sabe. Verdade. E por naturalizar, né? Durante muito tempo a gente Sim. naturalizou muitas violências verbais, que é o racismo, é muito violento em todas as formas. Mas foi tão naturalizado que quando alguém pontua, por exemplo, uma pessoa branca de dizer, dizer que os povos são escravos é errado, porque ninguém nasceu escravo ali. São pessoas que foram escravizadas. Alguém se achou no direito de se leu como superior e leu o outro como inferior, e partindo dessa ideia, achou legal, né? Fazer, dizer, essas pessoas são escravas. Então, Uhum. essa linguagem, né? Rever a linguagem é muito importante. Outro dia eu estava vendo as pessoas dizer, como você falou assim, tudo é mimimi, a gente não pode falar mais nada agora que é racismo, que é gordofobia, que é não sei o quê. Eu falei, olha, se a sua piada, né, se o seu posicionamento, se você acha graça no sofrimento do outro, seja esse sofrimento por uma questão de capacitismo ou racismo, então sim, não tem que achar graça mesmo. O mundo vai ficar mais sem graça para você, porque é você que está errado, né? Uma pessoa totalmente imbecil a partir do princípio de que a gente continue repetindo piadas que ofendem alguém, cometendo Claro violências que verbais contra outras pessoas. Então, rever a nossa linguagem é muito importante. Você falou uma coisa que eu fico aqui pensando, que é uma discussão que eu tenho com os meus colegas, psicólogos pretos e não pretos também, como que a gente, na nossa formação enquanto psicólogos e muitas outras formações, né, que o diálogo também não tem uma formação antirracista na academia, como que esse profissional não preto, ou até o profissional preto, vai
ter uma clínica racializada e vai acolher uma pessoa preta em sofrimento psíquico por conta do racismo, por exemplo. Essa pessoa está totalmente sem ferramentas. Eu também saí da faculdade sem nenhuma ferramenta. Eu saí da faculdade, na verdade, com um rombo emocional imenso de todo o sofrimento que eu passei, do racismo estrutural e do racismo pessoal de professores em sua conduta. E a partir disso eu fui, então, estudar. E na minha surpresa, eu falei, gente, eu não estudei na faculdade de Lélia Gonzalez, eu não estudei Neuza Santos Souza, eu não vi Grada Quilomba, eu não vi nada sobre o Fanon, e sobre tantos outras pessoas, homens e mulheres pretos que colaboraram para saúde emocional, para academia, né, de tantas formas. Por que a gente não viu? Não é porque não existia, você entende? É Uhum. porque há uma intenção por trás de manutenção, né, do olhar do colonizador para aquele que foi colonizado. No caso aí, os povos indígenas e povos pretos, pessoas pretas. E a sensação, né, de que você é o tempo todo o objeto de estudo, não o sujeito da história, é muito dolorida. Assim, a universidade é também um lugar de muita dor para pessoas pretas e para todas as minorias, porque a gente não se vê mesmo nesses estudos. E quando a gente se vê, em um viés totalmente estereotipado e partindo do princípio de que tem algo errado, né? Então, como que a gente forma hoje psicólogos ou outros profissionais preparados para lidar com a nossa realidade enquanto Brasil? O Brasil, em sua maioria, com aproximadamente 55% da população é preta. E na universidade a gente não vê isso. E sei lá, no nosso sistema político a gente não vê essa representatividade. Na TV, por mais que a gente tenha dado alguns passos de avanço, a gente também não vê. A gente precisa questionar, né? Porque nós não somos maioria nesses lugares, é porque há uma intenção de manutenção das coisas tais como são. Então, essa conversa que a gente está tendo aqui é importante, né? No sentido de pontuar, tá bom para quem, né? Tem um lado Uhum. que se beneficia, ainda que se diga, ainda que não compactue com o racismo diretamente, se beneficia dessa estrutura, né? Porque enquanto pessoa branca, assim, já está posto o seu lugar, já está dado. É mais fácil de você acessar. E eu não estou dizendo que pessoas brancas não sofram ou não tenham aí uma vida atravessada, né, por Sim. várias intersecções. Mas o que eu quero dizer é que a pessoa preta, além de sofrer, ela vai ter as portas fechadas, né? A cor da sua pele, ela abre ou fecha as portas. Então, E enquanto quando é psicólogo uma. preto, Desculpe, pode falar. Helena, porque eu ia aproveitar o gancho para falar. E Aí eu enquanto falo mulher demais, preta, você pode me cortar mesmo, se eu só tô não, o que falando. eu ia perguntar, assim, esse sofrimento ele deve ser intensificado quando a gente fala de mulher preta, né? Porque assim, o fato, você está falando, eu estou pensando em mim enquanto mulher, né, que sofro discriminação por ser mulher, né, e uma mulher branca. Então, assim, eu fiquei pensando, né, como que não é intensificado esse sofrimento quando, além de ser mulher, ainda tem a cor da pele preta. Então, assim, Sim, é o que a Carla Cotirene fala bastante, né? Uma mulher preta muito influencer aí, com muita produção de conteúdo. Ela fala sobre interseccionalidade. É quando a gente está sofrendo por diversos atravessamentos sociais, né? Eu sou uma mulher preta, periférica, sei lá, sou uma mulher preta, periférica, mãe solo. Então, assim, tem vários atravessamentos que trazem ainda mais sofrimento para essa mulher, né? Então, a gente precisa pensar nisso. Assim, o homem preto ele também sofre. Ele é tido ou como objeto sexual, né, ou como um homem perigoso. Assim, já é dado um lugar para ele. Para a mulher preta também. O que não é dado é intelectualidade. As pessoas, ao verem uma pessoa preta ou outras minorias, elas não veem uma pessoa. É aí que está a problemática. Né? Elas veem o estereótipo. Né? Então, ou é uma objetificação para a sexualidade ou para o serviço, né? Ou ela está ali no lugar para me servir mesmo, né? Enquanto assim, aquele que cozinha, aquele que limpa, aquele que faz algo para mim, ou aquele que é objeto de desejo, mas apenas objeto, não é uma pessoa que eu quero ter uma parceria de vida, por exemplo. Então, são muitas questões. Eu estava falando da psicologia, né, o quanto que é importante a gente ter esse questionamento e estudar e mudar, assim, tem que partir de uma mudança estrutural. As universidades assim pecam muito, é um desserviço, assim, é um desserviço, de verdade. Eu penso em voltar para a uhum, academia, mas só de pensar me dá crise, porque uma violência
que só quem passou pela universidade, uma pessoa preta, ainda bolsista, né, ali, é, que entrou pelas políticas afirmativas, sabe que aquele lugar o tempo todo está dizendo que você não pertence ali. E os professores estão repetindo muitas vezes também, os seus colegas estão, e é muito violento. E aí a gente sai desse lugar para trabalhar com saúde mental e encontra pessoas pretas que às vezes vêm de outros profissionais brancos. Eu já recebi pacientes dizendo assim, olha, Helene, passei com fulano de tal, e uma situação de racismo que eu vivenciei, fui contar para a psicóloga, era uma psicóloga branca, e ela falou que talvez eu tinha interpretado mal. Que talvez a pessoa não quis fazer isso, que eu tô com uma ansiedade persecutória. Então, veja bem, um Ô, louco, terapeuta que... Como? passando pano. Exatamente, reproduzindo uma violência ali no lugar que é de acolhimento, né, para a pessoa Aliás, preta. Então, intensificando a violência. intensificando e tendo também uma pontuação ética, uma falha ética, porque se Sim, 5 minutinhos lendo o código de ética, você vai ver que deve ser uma pauta do psicólogo, uma postura antirracista, né? Uma postura anticapacitista e tantas outras questões, né? E receber esses pacientes é muito doloroso, eles serem revitimizados no lugar em que era para ser acolhimento. Então, eu vi dessa paciente isso e a gente foi trabalhando em sessões essas questões e levantando a importância do que é ter uma clínica racializada, de um profissional que pode ser um profissional não preto, mas que ele saiba sobre a questão do racismo estrutural. Dizer que o racismo estrutural não tira de mim a responsabilidade de participar ativamente contra esse sistema, né? E uma forma disso é ler pessoas pretas, acompanhar pessoas pretas, esse diálogo, esse discurso que a gente está tendo aqui, trazer ele mais próximo de nós, questionar os espaços que a gente ocupa, né, na universidade ou qualquer outro lugar, de por que não ter essa representatividade, porque não é por falta de pessoas capazes. Assim. É o uhum. viés, né, de não é bom o suficiente. Né? Então, é muito complexo. Assim. Eu fico muito preocupada mesmo, porque um terapeuta que não tem uma clínica racializada, ele pode prejudicar ainda mais o paciente, repetindo essas violências. Assim. Então, é algo que a gente precisa combater, né? Combater em todas as esferas. Assim. Não dá para descansar. A gente não tem o privilégio de ser good vibes, né? Pessoas pretas, good vibes é um privilégio branco. Nós, pessoas pretas, o tempo todo, infelizmente, estamos ainda em luta, o que é uma das facetas do racismo, né? De não nos permitir falar, por exemplo, de outros assuntos, muitas vezes, que não dá dor. Como você falou assim, olha, nas 2 últimas semanas nós tivemos casos de muita dor e sofrimento com figuras públicas e tudo mais. E a gente não vê isso com prazer, mas assim, me parece até um viés midiático também, quando que a pessoa preta aparece na sua televisão? Ou quando ela foi vítima de uma violência, ou acusada de cometer uma, ou quando ela é vítima de novo de um racismo, assim, de uma forma muito cruel, né? Como aconteceu com as duas figuras que a gente viu o exemplo. E aí, o que que isso causa na população preta? Ainda mais dor. Eu quase não Uhum. vejo representatividade das pessoas que se parecem comigo. E quando eu vejo, essas pessoas estão sofrendo violência. Então, qual é o meu lugar no mundo? É o lugar de quem sofre? É o lugar de quem não é visto? É o lugar de quem precisa provar a inocência mesmo sendo inocente? Né? Então, qual o resultado, a dor psíquica que isso não traz nas pessoas? Então, se a gente for ver estatisticamente falando, eu não trouxe números aqui, mas depois a gente pode levantar artigos e tudo mais, o número maior de pessoas ansiosas, o número maior de pessoas depressivas, o número maior de pessoas com ideação suicida ou que cometeram suicídio, são pessoas pretas. Né? E por quê? Porque essas pessoas são loucas ou foram enlouquecidas por um sistema adoecido como o que a gente vive? Então, é complicado. É complexo, é muito complexo. Sim. Pois é, e aí o que que a gente, né, enquanto branco, assim, mais objetivamente, para todo mundo que vai nos ouvir, que está nos ouvindo, né, o que que a gente pode fazer para melhorar esse lugar de vocês no mundo? Olha, quando a gente fala do combate, quem vai na frente é as pessoas brancas. Se você vê uma situação de racismo, uma pessoa preta vivenciando racismo no seu trabalho,
você combater, não silenciar diante disso. Se você trabalha numa empresa, ou se você, sei lá, é empresário, é, verificar políticas de cotas, né, políticas afirmativas. Se você trabalha na universidade, é a mesma coisa, fortalecer essas políticas, olhar e combater isso diariamente. Se você vê, você vai ver situações de racismo o tempo todo. A partir do momento que a gente começa a ver, não tem como desver mais, né? Porque Uhum. todo momento, se você está caminhando como uma pessoa preta, vai ter uma situação de racismo. Então, é questionar e pontuar isso. É, muitas vezes uma pessoa branca vai se abrir para ouvir muito mais uma outra pessoa que também é branca do que uma pessoa preta. A pessoa preta é como você disse antes, ela vai partir do, é vitimismo, é mimimi, eu não fiz nada, eu sou boa, sou da caridade, não sou racista, né? Eu até tenho um amigo preto, isso não é suficiente, assim, na prática vai incluir, inclusive, quem você pensa em votar, né? Quando você pensa no antirracismo. Então, seu voto ele é antirracista, né? As pessoas que você contrata para trabalhar com você são pessoas pretas. Como que você vê as pessoas pretas? Você lê pessoas pretas? Então, são coisas assim muito básicas, né? Você divulga o trabalho de pessoas pretas, você contrata pessoas pretas para os eventos que você participa, se você vai fazer uma palestra, e, enfim, coisas do tipo. São atitudes práticas no dia a dia. Nem sempre eu preciso ir para a rua com o cartaz, e não estou dizendo que isso seja irrelevante. Sim. O que eu quero dizer é que no dia a dia, na prática, é esse respeito. É ver a pessoa e ir trabalhando em você o que você já tem de olhar. Por exemplo, você olha para mim, você vê intelectualidade ou você vê primeiro uma pessoa preta que se parece com alguém que limpa a sua casa? E aí eu não estou diminuindo o serviço, porque todo serviço é digno. Mas o meu lugar, né? Como que você vê o lugar de pessoas que se parecem como eu? Então, esse exercício diário de mudar e na prática consumir conteúdo de pessoas pretas, ler pessoas pretas, se posicionar ao ver situações de racismo ou qualquer outra situação de opressão contra qualquer minoria, questionar os espaços que a gente ocupa na academia e por que que não tem pessoas ali, né? Propor, votar direitinho. Assim, são Uhum. coisas que não estão muito distantes da gente, né? Eu fiquei Principalmente pensando agora. aqui, Eileen, até assim, a gente ocupar um lugar de fala, de defesa mesmo, sabe? Por exemplo, Uhum. se eu vejo um branco cometendo um racismo, eu pontuar para esse branco que ele está cometendo um racismo. Sim. Né? Eu acho que isso é importante, porque assim, quando sou eu que falo, né, eu não tenho mimimi da minha parte. Uhum. Né? Quem me escuta, eu digo, né? Não eu, pessoa, né? Mas assim, quem está me escutando, quando eu falo da sua dor, ele não acha que eu estou vitimizando a situação. Né? Eu acho que Sim. são falas que podem ser idênticas e quando é vinda de uma pessoa X, de uma pessoa branca ou de uma pessoa preta ou de um indígena, ela vai ter repercussões diferentes e ela vai ser Uhum. escutada de modos diferentes. Né? Eu vi, por Sim. exemplo, um desrespeito muito grande no início da pandemia aos indígenas, com os Uhum. mortos, né? com, com o que acontecia com eles, com a cultura deles. Então, assim, o branco impondo que fosse feito de determinadas maneiras, e eles pedindo, pelo amor de Deus, para poder deixar que eles velassem, que eles fizessem com os mortos deles aquilo que a cultura dele exigia. Né? E o branco não permitiu. Então, assim, houve até uma promessa de que poderia desenterrar depois para eles fazerem os Uhum. cultos. Né? Então, assim, eu percebo que há um empoderamento do branco, assim, no sentido de dominar, de querer dominar a situação e de se Uhum. impor, né, determinadas situações que geram muito sofrimento. Né? E quando eu falo do racismo, não estou falando Exatamente. só de preto, estou falando de indígena também. Sim. Né? Eu estou falando de outras Indígenas. raças. Envolve uma questão muito abrangente. Principalmente aqui no Brasil, né? Que teve essa. Como é que eu posso dizer? Os povos indígenas também foram quase que aniquilados, né? Pelo branco que vem e se aposta de lugares. Eu Então, hoje, aí eu descobri o Brasil, eu estou invadindo, na verdade, um território e impondo sobre essas pessoas uma cultura que se diz superior, em torno de uma
um projeto colonizador, escravocrata e opressor das formas mais hostis e horríveis que podem acontecer com o ser humano. E ainda acho que estou fazendo isso, né? Muitas vezes sim, em nome de Deus, e estou fazendo um favor. Então, Uhum. isso se repercute na nossa história até hoje nesse quesito de por que eu olho para os povos indígenas com esse desrespeito à cultura, à forma como eles vivem o seu luto ou nascimento ou qualquer outra cerimônia que eles vivenciam. Da mesma forma, para as pessoas de religiões de matriz africana. Tudo que é do preto é negro, tem um lado obscuro, né? Eu me lembro assim de falar de exemplo de vivência de racismo quando você vai sabendo que é negro. Um dos primeiros xingamentos que me trouxeram em relação a mim foi assim, sua galinha preta de macumba. E aí eu falei, nossa, mas de onde a pessoa tirou isso, né? Assim, não precisava me chamar de galinha, mas além de galinha era preta e galinha preta de macumba. Então, assim, ela me atinge em várias escalas, Espera. né? Então, Uhum. é nesse sentido, né? De demonizar o outro e trazer a beleza, a delicadeza ou a intelectualidade para mim, enquanto pessoa branca, no exemplo que eu estou dando, né? E o quanto que isso é cruel, e o quanto que isso é reproduzido ainda hoje. Assim. Tá, você não está vendo o chicote visível, mas invisível está. Então, quais as opressões que as pessoas pretas vivenciam diariamente, em todos os lugares, até no lugar que é para ela ser acolhida? Pessoas pretas e outras minorias, os povos indígenas também. Né? Então, enquanto minoria, continua sendo oprimida aqui no Brasil, continua sendo silenciada. Não existe uma forma mais cruel de opressão do que você não permitir que eu fale sobre a minha história, do meu ponto de vista, né? A nossa história, a história dos povos indígenas e povos africanos que foram escravizados aqui no Brasil, é contada por um viés colonizador, tanto que você na escola você vê uma romantização, né, dessa história, assim. Pareceu que foi bonitinho, assim. Uhum. Ninguém questiona. E a intenção é que não questione mesmo. Porque o neoliberalismo, o capitalismo, ele se constrói com base na opressão de alguém, né? Para que ele se sustente, alguém que está sendo oprimido ali. Quem é esse corpo oprimido? Quem é esse corpo que está sempre no lugar de servidão e dor? Né? Os povos e as minorias aqui no Brasil têm um lugar de muito sofrimento. E isso não é mimimi. E reconhecer isso, quando as pessoas dizem que é mimimi, é justamente para não se mexer do lado de lá e reconhecer que participa de algum modo e se beneficia dessa estrutura, né? Ou desse comportamento. Então, não é falta de literatura. Meia horinha no Google tem um monte de literatura. O que mais tem hoje é pessoas falando. Assim. Então, como eu não sabia disso? Não sabia porque não quis se movimentar. Por que esse conhecimento não chegou a mim? Porque tá bom para você do jeito que tá. Porque para mim, para os meus sobrinhos, né, o meu sobrinho soube que era preto, preto e o que é ser preto com 3 anos na creche, né, quando ele chega chorando, que o coleguinha fala que ele era feio porque ele era escuro. E aí ele vai tomar banho, fala, tia, eu quero tomar banho, eu quero ficar branquinho porque meu coleguinha disse que eu sou feio. E aí o que se faz, né? Então, ver a sua criança, as infâncias, né, sendo totalmente atravessadas por essa violência que é uma reprodução de que essa outra criança branca, não preta, viu provavelmente dos pais e da sociedade que reproduz. Então, era natural até certo ponto. Outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela falando assim, nossa, ele estava falando com meu pai e ele falou que o pessoal preto agora está fazendo muita arruaça, que não precisa disso tudo, que isso diminui o movimento. Eu falei, não, não é bem assim. Não confundir a reação do oprimido com a violência do opressor, eu não sei de quem é essa frase, agora não lembro, mas é muito importante porque por que você quer o meu silenciamento diante da dor que me é causada, né? Diante de você, quando você nega a minha existência ou a minha humanidade, por que o meu silenciamento ele é legal? Por que o outro quer que eu silencie ainda diante do absurdo? Então não dá para silenciar. A gente está fazendo barulho e talvez vai continuar por muito tempo aí. O movimento que a gente está fazendo agora, Suzano,
seja nessa conversa, nas rodas de conversa, nos cursos, em tudo que a gente participa, ainda são passos muito pequenos diante de todo o movimento que a gente quer ter. Eu ouvi uma frase, acho que foi do Silvio Almeida, uma vez numa live, ele falando assim, ele fala, gostaria que os meus netos no futuro achem um absurdo essa luta que a gente está tendo agora, porque eles já chegaram num lugar diferente do nosso. Mas aí, nós, aqui hoje, né, essa geração ainda não chegou lá. A gente está lutando por coisas muito básicas ainda. A gente está lutando por ser visto com dignidade, com humanidade, com intelectualidade. Então, os passos, não é porque por eles serem cultos que eles não estão sinalizando um avanço. Pelo contrário, esse avanço ele existe, é nítido, né? As políticas afirmativas de cotas, elas trouxeram aí nos últimos 10 anos uma revolução que incomodou muita gente, inclusive, e vai continuar incomodando, porque a gente passou a ocupar muitos outros espaços que não só o espaço de quem está ali servindo. E isso incomodou. E é para incomodar mesmo. E é claro que a gente vai continuar incomodando sem retroceder. Por isso que é importante, né? Quando a gente fala do antirracismo, é exatamente isso. Olha a diferença que fez. Né? Uma pessoa preta, ela não está no nível de pobreza, de miséria, porque ela escolheu isso. A gente precisa Pois analisar é, historicamente. eu ia até te falar isso, né, Elane, que assim, que você falou o negócio das cotas, então, assim, as pessoas pegam, né, a questão para justificar, inclusive, o racismo e entram na meritocracia, que a gente sabe Exato. que é uma grande falácia. Então, assim, tem que ter cotas porque não consegue entrar. Não, mas não consegue entrar Exatamente. por quê? Porque não tem capacidade intelectual ou porque o sistema não permite. Então, a gente sabe que é o sistema que não permite. Mas, assim, quer se manter da forma que está. Então, se justifica. Né? Um dia eu escutei uma pessoa falando que eu questionei, né, por que não tem pretos ocupando cargos altos, assim como não tem mulheres também, né? Uhum. E eu escuto, as pessoas falam, não é uma, duas, não, várias pessoas falam a mesma coisa, porque não mereceu. Né? Então, assim, mulher falando que mulher não ocupa espaço porque ela não fez por onde. Né? Então, assim, eu sinto essa questão da mulher. Né? Então, é claro que não se equipara, né, a sua dor, cada dor é muito individual e muito única, né? Mas eu sei o que é um preconceito contra uma mulher. Eu sei o quanto é difícil eu ligar num lugar para fazer uma reclamação e, pelo fato de eu ser mulher, eu ser atendida de uma forma diferente. Uhum. Né? Eu sei que se eu chegar numa oficina mecânica e achar ruim porque fizeram um serviço, vão me tratar mal. Se eu for um homem falar a mesma coisa, ele vai ser tratado com todo respeito e vão fazer o serviço de novo. Então, assim, eu sei que pelo fato de eu ser mulher, eu não tenho voz. Uhum. Né? Eu não tenho voz. Outro dia eu tive problema com a minha página na internet, ela foi invadida. E eu liguei lá, né, para o provedor, não deram a mínima para mim. Então, assim, no fim, um primo meu resolveu o problema para mim, ele trabalha com isso, né? Ele é engenheiro de redes, então ele fez isso. E aí ele falou, não, se precisar ligar lá, você me fala que eu vou ligar. Uhum. Porque eu não consigo. Eu, enquanto mulher, eu não alcanço algumas coisas. E aí vem falar que é uma questão de mérito. De mérito de quem? Né? E aí a minha dor é Exatamente. mimimi. E se eu falar de sentimento e falar, não, é mimimi, você está vendo coisa onde não existe. Uhum. Sim. Né? Então, assim, Se a gente essa dor é uma dor muito grande, a gente sabe que é. então, silenciamento, né? E aí, se eles não escutam uma mulher, e sendo essa mulher uma mulher branca, uma mulher preta, então, é, talvez seja um Menos tanto ainda. ainda mais difícil. Tem uma. Eu não vou lembrar, eu sou muito péssima de lembrar nomes, mas eu me lembro que assisti um TEDx que a Ruth Manus, ela falando assim, tem um sujeito ideal na sociedade. Esse sujeito, ele é um homem branco, cis, hétero, né, classe média. Tudo que difere disso é tido como diferente ou minoria. Dentro dessa minoria, é claro que a gente vai ter aí uma diferença enorme. Né? Quem é essa minoria? Mulheres, mulheres brancas, mulheres pretas, homens brancos, homens pretos e periféricos. Mas tudo que difere disso vai enfrentar um grau de dificuldade enorme para chegar em determinados lugares, porque está posto um lugar numa estrutura de um país que é machista, racista, né?
e uma série de outros adjetivos, e que reproduz isso em suas práticas, em nossas políticas, nas leis que se fazem pensando neles, né? Então, toda vez que há do lado de cá, que qualquer minoria se levanta cobrando um direito, há do lado de lá uma resistência em ceder, porque não quer abrir mão dos privilégios. Então, a gente, enquanto minoria, e o que eu olho muito para a minoria enquanto movimento feminismo negro e outros movimentos, é de abraçar também outras minorias, de falar, olha, a gente está junto porque a gente precisa lutar do lado de cá pela nossa existência, pela nossa vida. A gente não está falando do mérito de ocupar, nem a gente nem chegou na questão do cargo ainda. A gente está falando de uma questão de existência, sabe? Eu quero existir, quero poder ir e vir com segurança, sem ter medo, né? Então, são coisas importantes da gente falar, entender que tudo é política, né? Psicologia é política, a educação, a saúde, nem se fala. E pensar dessa forma abrangente é pensar no coletivo. A gente precisa, enquanto a gente estiver nos nossos alfabetos, né, atrás dos muros das nossas casas, achando que o que está do lado de lá não me atinge, a gente vai continuar reproduzindo o racismo, a gente vai continuar reproduzindo o machismo, todo o preconceito, desigualdade social e uma série de coisas que precisam ser combatidas, né? A gente tem a demanda individual e cada um em seu sofrimento existencial, sim. Mas a gente tem uma demanda coletiva que pede um conjunto, que pede um coletivo que vai junto, que participa junto, que olha para o outro como meu igual. E, portanto, essa empatia, não no sentido romantizado da palavra, né? Mas empatia em prática, né? É muito necessário, no momento atual, inclusive. Quando a gente fala, por exemplo, de uma postura antirracista, o que a gente também quer das pessoas brancas que se dizem antirracistas, que se posicionam nesse sentido, é trocar culpa por responsabilidade. Porque não adianta a culpa. A culpa por si só não gera nada além de mais sofrimento. Né? Ah, eu vou ter uma pessoa branca que vai ali chorar por uma situação de racismo. Beleza. Mas depois, o que a gente vai fazer? A responsabilidade ela é muito mais interessante porque ela requer esse movimento. Então, é nessa conversa que a gente dialoga aqui, é na nossa postura no dia a dia, em cobrando esses direitos e posicionando outras pessoas, saindo em defesa de outras. E, enfim, eu falo demais, Suzana, me desculpe se você quiser Não, me cortar. eu quis, inclusive, Eliane, eu te convidei para essa live exatamente para abrir esse espaço dentro do meu Instagram, né? Que eu acho que sim, eu tenho pessoas, amigos, né? Amigas que são brancas, que seria importante que escutassem você falando. Então, assim, a live pode ir falando mesmo, eu te interrompo, né? Na hora que senti uma necessidade, mas eu estou gostando, pode ir, né? Eu acho que estou aprendendo, né? Tudo que eu queria hoje na minha vida, assim, eu quero ter uma postura antirracista, né? Então, assim, eu preciso aprender sobre isso. Na verdade, eu não sei, né? Eu sei que quando eu abro esse espaço, quando eu dou esse espaço, né? Que eu reconheço que esse lugar de fala não é meu, eu sei que eu estou tendo uma postura adequada, né? Sim. Mas isso precisa ser ainda mais fortalecido, isso precisa estar enraizado dentro de mim. Isso não tem que ser pensado, eu não tenho que parar para pensar o que eu vou falar com o preto. Eu tenho que estar com a coisa já dentro de mim modificada, né? De maneira que eu possa falar isso de uma forma espontânea. Então, isso é tudo que eu quero. Esse espaço já é muito relevante, né? Quando você me pergunta assim, ah, qual a postura antirracista, essa já é uma postura antirracista. Agora, diante das práticas do dia a dia, são muitas coisas. E perceba, assim, nos exemplos que a gente está falando aqui, não são coisas assim muito fora do repertório, não é nada que a gente não possa fazer. Né? É como defender uma criança de uma violência, não é nada que eu não posso fazer, meu direito, é um dever. Né? Assim, eu vejo isso como muito como prática de vida, né? Se eu vejo qualquer outro vulnerável, é meu dever, enquanto cidadã, lutar por esse outro junto. Então, quando a gente fala da prática antirracista, nesse diálogo que a gente está tendo, é essa escuta que é necessária ter. Porque às vezes a gente está nas nossas bolhas, né? E não tem, você nunca ouviu o que é a dor de uma pessoa preta, ou uma pessoa preta atravessada por outras questões, pela interseccionalidade, por exemplo, a pessoa preta LGBTQIA+, uma pessoa preta LGBTQIA+, com deficiência física. Então a gente precisa ouvir mesmo,
porque só ouvindo, né, só no diálogo, que a gente vai conseguir desconstruir aquilo que está posto como dado e que está errado, e a partir daí construir uma coisa nova. Essa coisa nova não está pronta, a gente vai fazendo junto, né? Então, a sociedade que eu quero ter, a sociedade com mais respeito, com menos desigualdade social, a gente vai construindo no nosso dia a dia, nas pequenas práticas. Vai requerer leis que vêm de cima e que vai, né, ali mudando as questões estruturais e institucionais, sim. Mas enquanto prática cidadã também é uma coisa possível de se fazer, mas possível de se fazer nos nossos coletivos, abrindo espaço para o diálogo. E a gente precisa quebrar um pouco dessas bolhas, né? Que a gente Sim, você está viveu, falando, assim. eu fiquei pensando, Elaine, assim, é como se eu fizesse um discurso em relação a mulheres, por exemplo, só para mulheres. Não, eu Sim, preciso ter homens que escutem também. Né? Eu sim, preciso ter homens que venham em defesa da gente, né? Que sim. estejam do nosso lado. Hoje eu estava assistindo o Jornal da tarde não, da hora do almoço, né? E o repórter falou de um sofrimento de uma mulher, né? Ele estava falando da guerra, daquelas manifestações e tal, ele falando do sofrimento também. Ele se emocionou, sabe? Aí eu, poxa, um homem não concordando com as práticas que tem hoje no mundo. Né? Então, Uhum. assim, eu acho que isso é importante. Então, acho que a gente tem que abrir esse universo e tentar falar para todo mundo. Não adianta eu falar só para aquele meu universo, eu tenho que abrir, eu tenho que falar para todo mundo. Né? E eu tenho que conquistar essas pessoas para que elas também comprem a minha luta, né? Da maneira que eu também quero comprar a luta das outras pessoas. Sim. Eu não sei, Sem eu o acho que eu tenho uma visão antirracismo. meio romantizada da coisa. Eu sou meio John Lennon, assim, de pensar que tem que ter paz para todo mundo. Eu não acho E eu fico. romantizada, eu acho que é importante a gente ter esperança do verbo esperançar, né? Como Paulo Freire já levanta essa pauta. Eu acho muito importante. Se a gente deixa de acreditar, vira uma barbárie isso daqui. A gente precisa acreditar. Se a gente não acredita, não tem o que nos movimenta mais. Então, eu acredito, eu também tenho esperança, concordo com você. Eu também, não é uma visão romantizada, eu acho que é uma visão muito realista e partindo do princípio da realidade que eu quero mudar. Eu, então, tenho esperança de ver que algo melhor vai acontecer. E isso é muito possível. Assim, então, Eu não quero que perca a isso. geração que está chegando seja mais acolhida, sabe, Ilane? Todos. Né? Eu não vejo essa distinção, por exemplo, quando eu não vejo uma distinção, você fala assim comigo, você é uma pessoa patriota? Não, não sou. Eu acho que a gente tem que pensar o mundo enquanto mundo, eu não tenho que segmentar, eu não tenho que pensar que o meu país é melhor que todos os outros. Eu acho que nós somos um universo, a gente está contido dentro de uma natureza que é universal. Né? Então, assim, eu penso isso em relação a tudo. Eu acho que tudo tem que ser universalizado. Né? Que a gente não pode fazer distinção entre povos. Não estou dizendo que a gente tenha que trazer a cultura e fazer uma misturada, não é isso de jeito nenhum. É respeitando cada um a sua cultura, respeitando cada um a sua forma de se posicionar. Mas não achando que um é superior ao outro. Pelo Um contrário. dia a gente vai chegar lá, mas até lá, essa segmentação ela existe de fato. E a gente Sim, precisa entender preciso que ela combater. existe, né? E principalmente aqui no Brasil, mesmo com o véu da democracia racial que se perpetuou por muito tempo, ela existe. Está demarcado o meu e o seu lugar de uma forma muito real, assim, que a gente vai perceber nitidamente. E partindo dessa aceitação do Brasil enquanto um país racista, aí sim, a gente pode fazer essa construção, né, de uma luta pela equidade, né, luta pela diminuição da desigualdade social, perdão, pela ocupação, né, dos lugares, para que a gente veja mais pessoas pretas, mulheres em lugares estratégicos e que a gente lute de fato pelo coletivo e não por interesses pessoais apenas, né? Não faz sentido mais, assim, sem o antirracismo não há democracia. A gente precisa pensar nisso, porque a gente tem um país cuja população, em sua maioria, é preta. E a gente vê essa maioria preta em lugares de muita vulnerabilidade. Né? Então, quem não está vendo isso, está com algum problema, né? Pelo amor de Deus. Sim, sem dúvida.
Mas é isso, gente. É isso, né, Helena? Acho que a gente começa a abrir um espaço, né? Vamos ver se a gente continua conversando, fazer mais live. Eu acho que a gente tem que fazer mais coisas, a gente tem que fazer movimento, né? Como a gente precisa, igual a semana passada a gente falou de violência contra a mulher, né? Mas assim, é todo mundo que precisa ouvir. Sim. Esse é um lugar que a gente sofre muito. Uma vez eu escutei de uma paciente minha que era muito difícil ser mulher no nosso país, Uhum. né? Então, assim, era uma adolescente, né, já sofrendo todos os preconceitos por ser mulher. Então, assim, olha que loucura, olha que construção, olha que sofrimento que ela enfrenta para poder se posicionar nessa sociedade nossa tão machista. Sim. Né? Machista, racista, né? Então, Xenofóbica. homofóbica. É complicado, a gente precisa estar abrindo esse espaço e a gente precisa falar para todo mundo, não só para os nossos, não só Sim. para os semelhantes. Tá, os grupos se fortalecem, a gente precisa se juntar, mas tem que falar para as outras pessoas. Como eu estou A gente tentando falar precisa. aqui hoje, tentando aprender Sim. com você aqui mais um pouco de coisa para me posicionar enquanto uma pessoa melhor. A gente precisa voltar a dialogar, né? Eu acho que isso é muito importante. Uma É, crítica que eu deixa, tenho muito forte. eu Desculpa, pode tenho falar. uma pessoa aqui pedindo para participar, a Cris Botelho, ela estava na nossa live anterior. Você se importa dela participar junto com a gente? Não, tudo bem. Deixa eu deixar ela entrar aqui na nossa live. Ela é uma pessoa muito interessante da gente estar dialogando também. Ela recusou o nosso convite. Ela deve ter esbarrado. Se ela quisesse entrar, eu aceitei. Bom, mas Pode vamos lá, entrar, Helena. Cris, se quiser, né? Não, o que eu iria dizer em relação a pessoas, por exemplo, que são pessoas que se denominam intelectuais, que estão na academia, que foi um erro muito grande que a gente cometeu, foi deixar de dialogar, né, com as pessoas. E por conta disso, a gente se afasta da nossa comunidade. E essa comunidade fica totalmente vulnerável, né, a pessoas com intenções nada legais, né, com intenções muito manipuladoras, colonizadoras, inclusive, do pensamento. Enquanto intelectuais, eu sou muito adepta a Paulo Freire, né? Assim, a gente precisa dialogar, a gente precisa estar junto, a gente precisa conversar, a gente precisa encontrar formas de construir uma sociedade libertadora. E isso é começar do pensamento, né? A deixar que o outro tenha pensamento crítico. Quando a gente fala de pensamentos ou de diferenças, a gente não está falando, obviamente, de defender o absurdo. A gente está falando da diferença porque somos diferentes. Agora, não defender coisas indefensáveis, né? Tem que deixar bem claro aqui, Aliás, porque do jeito que as falando da coisas são. diferença, porque somos individuais, né, Elaine? Eu acho que Sim, ainda acaba a questão do sujeito, né? Enquanto sujeito, eu sou uma pessoa única, né? Então, nesse sentido, exatamente. Isso mesmo. Então, assim, precisamos esse diálogo que a gente está aqui, a gente pode fazer rodas de conversa na nossa comunidade, no nosso bairro, com as pessoas. A gente precisa voltar a dialogar. A gente não pode se esconder atrás dos muros de academia, não existe ciência sem povo. Não existe intelectualidade sem incluir aos povos. Eu não sei de onde as pessoas tiraram isso, assim, eu acho um absurdo. Desde a minha época da faculdade, eu falo, gente, mas esse povo sabe de tudo isso e não sai falando para todo mundo. Não é isso que é fazer educação? É uhum, isso, né? A gente constrói saúde falando com as pessoas, a gente constrói educação falando com as pessoas. Assim, a ciência não está acima de ninguém, a gente faz junto, né? Então, é muito importante que esse diálogo aconteça, esse respeito à cultura, à diferença, assim, à natureza, ao meio ambiente, são princípios muito básicos que a gente precisa resgatar novamente. exatamente. Muito bem, Elaine. Eu agora tenho que te perguntar, e aí eu gostaria que você, assim, traga para nós, né, o que a gente precisa saber mais, né, sinta-se à vontade para falar mais, ou até para a gente interromper, se você achar que já falamos o suficiente. Então, assim, tá na sua mão, é sua, a live é sua. Eu não sei quanto tempo que vai, né? Assim, acho que já deu uma hora aqui. Não sei se... Já deu uma hora que a gente está aqui? Acho que Já, sim. então já está quase na hora de terminar mesmo. O Instagram Então, derrubou bem.
derruba, né? O que eu queria dizer é assim, leiam pessoas pretas, consumam conteúdo de pessoas pretas, de pessoas LGBTQIA+, escutem o diferente pela voz deles, assim. Revejam suas posturas, revejam seus privilégios, seus preconceitos, porque, sim, pessoas brancas talvez vão repetir aí, consciente ou com viés inconsciente, posturas racistas. E a gente precisa mudar isso, né? E para mudar, a gente precisa dialogar, a gente precisa ouvir o diferente. Então, tem muito conteúdo, tem pessoas, tem intelectuais pretos que estão produzindo conteúdo na internet, tem material didático, tem muita coisa, assim, inclusive. Façam isso e façam isso assim, abertos a sair do seu lugar de conforto, porque a fala antirracista não é uma roda de ciranda, não é para ser uma roda de ciranda, não tem como ser. Se estiver esperando isso, vai fazer roda de ciranda em outro lugar. Não tem como ser uma roda de ciranda. Não é que eu estou dizendo que vai ser também um olho por olho, dente por dente, estou dizendo que vai ser desconfortável. Porque é desconfortável para mim falar sempre de um lugar de dor, e é desconfortável para aquele que produz a dor, consciente ou não, rever esse lugar também, e precisa ser. Né? A gente E é precisa sair da desconfortável, nossa zona de conforto. e é desconfortável escutar a dor também. A gente fica, Sim, o que que eu faço, né? Então, assim, eu escuto exatamente. a dor e tem uma sensação de impotência diante disso tudo. Então, É, isso é desconfortável também. e aí o meu convite é trocar culpa por responsabilidade. Que é, tá, qual a minha responsabilidade diante disso? Como que eu ajo diante disso? São pequenas coisas, né? E isso é muito importante. E o que a gente está fazendo aqui é isso. Eu estou trocando a minha culpa por responsabilidade de diálogo, por responsabilidade de escutar, de rever posturas, de talvez ser pontuado em alguma coisa, né? Então, isso é uma postura interessante. Né? Vamos trocar culpa por responsabilidade. A sua culpa não muda em nada no sofrimento, queridas pessoas brancas que Exatamente. estão nos ouvindo. Mas a sua responsabilidade de lutar comigo para fazer isso diferente, sim. E é isso que eu quero. Né? Não precisa chorar junto. A gente, se quiser chorar também, mas a gente não vai ficar aí. Uhum, Não vou me definir pela dor. Né? A uhum. dor não me define. A pauta do racismo acontece porque eu nasci uma pessoa preta e eu preciso lutar pela minha existência. Mas eu gostaria também de poder ter uma vida mais leve. Para que isso aconteça, a gente vai construir junto, para que os meus filhos, netos, seus filhos, netos, outras gerações vivenciem e comece agora, né? Então, é isso. Obrigada por esse espaço, pela nossa conversa. Para mim também é importante estar aqui. Vamos juntos. Pois é, Helene, eu que te agradeço muito você ter aceitado esse espaço. Eu sei que não é fácil, é falar de uma dor, né? Mas assim, eu acho que realmente é importante. E eu te agradeço muito, muito, muito você ter aceitado o convite para estar aqui hoje, né? Me sinto lisonjeada de estar mediando aqui essa live hoje com você. Fico muito feliz mesmo, muito obrigada. E eu Eu gostaria que também. a gente fosse Obrigada. outras, Elaine. Eu acho que a gente precisa Vamos lá. falar e precisamos fazer muitas lives. Eu acho que a gente pode até fazer um recorte. Quem tiver ideia aí, né, fala para mim. Então, assim, o que vocês gostariam de ouvir, o que vocês acham que seria interessante da gente trazer. E aí eu acho que a gente pode estar pensando em algumas coisas assim, até, sei lá, fazendo um recorte maior e sendo mais específicas em relação a algumas Sim, coisas. Né? Não sei, talvez assim, quase que dar uma aula aqui, né, para gente. Então, assim, o que a gente pode? Eu queria muito assim, o que eu posso absorver de você, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o conhecimento guardado ele não tem sentido. Então, sim, assim, vamos concordo. esparramar o conhecimento, vamos da forma que a gente conseguir, né? E a live vai Perfeito. ficar Vamos gravada, sim. eu vou colocar no YouTube também. Eu tenho um canal no YouTube com o meu nome, Alami Suzana. E aí, amanhã ou depois eu já coloco lá no YouTube, a gente já pode estar falando disso. Vou deixar gravado aqui no meu Instagram, né? E já fica o convite, Helene, para você voltar. Perfeito, volto sim. Estou vendo aqui, parabéns, Suzana, e aos que acompanharam essa conversa. Precisamos evoluir enquanto pessoas e sociedade. Exatamente, é Cris Botelho que está falando aí para nós. Uhum. Né, que a gente, né, vamos dialogar mais, Elaine, mais. Vamos, vamos sim. Estamos aqui para esse diálogo. Eu sou, como diz uma amiga minha, sou a mulher do povo. Quer? Me chamou para um bate-papo, eu tô junto. Ah, então muito bom, então já está convidado. Pessoas que nos assistiram, muito obrigada por estarem aqui, por nos prestigiarem, por nos ajudarem, né, nesse conhecimento que a gente está aí adquirindo.
E especialmente muito obrigada, Elaine, você, né, por toda essa explanação tão importante, tão rica. Obrigada a você também pelo convite. Vamos sim, se você, né, quiser novas parcerias, novos diálogos, a gente pode trazer uma fala mais específica também. Não tem nenhum problema, a gente prepara sim. E é isso. Então Obrigada. é isso aí. Ficamos. Força aí, beijo e até breve. Tchau, Até. tchau, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite.